Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje continuamos com o projeto Aulas e nós daremos a quarta aula do curso O que é o Espiritismo. Na parte A nós teremos Espírito e Matéria. Vamos ver as diferenças e o porquê Deus criou essa natureza tão linda. O Espírito e a Matéria. A matéria para servir ao Espírito nas suas reencarnações. E a parte B será a reforma íntima com a nossa querida Maria Inês Batina. A primeira aula pelo nosso querido expositor também, Marcelo Lúcio Ferreira. E para fazer o preparo de ambiente, a sempre presente nossa diretora do curso que é o Espiritismo, a Vera Braga. Vamos começar. Sejam bem-vindos na nossa quarta aula do curso online, curso O que é o Espiritismo. Hoje estamos acompanhados do nosso companheiro, expositor aqui da nossa casa, do nosso curso, Marcelo Lúcio Ferreira, que fará a parte A da quarta aula, Espírito e Matéria. A nós compete a preparação do ambiente. Nesse momento, nós procuramos deixar os nossos problemas, as nossas inquietações, na medida do possível, lá fora, para usufruirmos tudo aquilo que a aula vai nos trazer, possibilitando uma modificação dos nossos pensamentos, mesmo porque a nossa parte B vai enfocar a reforma íntima. E trouxemos para a preparação do ambiente e para a reflexão durante toda a semana o livro de preparo Bem Viver, a lição 13, que diz: não importa as pedras do caminho, caminhar sempre, nunca desistir. Aqui termina a frase que devemos colocar na nossa mente, do nosso coração, lembrando que a espiritualidade nos auxilia no caminho, mas incumbe a nós a tarefa principal da modificação e da transformação. Todo esse auxílio espiritual vem na medida em que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas, de acordo com o livre-arbítrio. Portanto, temos na semana muito o que refletir, depois desses temas que serão abordados na parte A, pelo Marcelo, e na parte B, pela nossa querida companheira Maria Inês Batina. Agora deixamos com a palavra o Marcelo. Obrigado, seja Vera. bem-vindo. Parte A, quarta aula, Espírito e Matéria. Como foi mencionado no livro de apoio, caminhar. Caminhar é evoluir. Estamos aqui nós, todos, espíritos, em constante evolução, buscando, neste caminho, aprender, crescer, evoluir. Nosso objetivo da aula aqui, trazendo espírito e matéria, nossos objetivos principais são apresentar e diferenciar os dois elementos gerais do universo, explicar como eles atuam na criação e conscientizar que o princípio inteligente é que atua sobre a matéria. Nossa bibliografia está baseada no Livro dos Espíritos, o livro 1, capítulo 2, e na Gênese, no capítulo 6. Vamos lá. A humanidade, desde o começo, desde os primórdios, busca conhecer o princípio das coisas. Sempre buscamos entender como funciona o mecanismo do universo, entender como que é essa criação divina. Percebemos desde os filósofos da antiguidade, como Tales, Pitágoras, os gregos, que eles buscam entender o conhecimento do universo. E vem a doutrina espírita explicando na questão do Livro dos Espíritos, a questão 17, que os espíritos revelam que ao homem não é dado conhecer todas as coisas aqui na Terra. Por qual motivo? Falta-nos desenvolver faculdades que ainda desconhecemos, assim como condição moral necessária. Por isso que devemos caminhar, como foi mencionado no livro de apoio. Nós vamos caminhando, evoluindo, encarnando, desenvolvendo e atingindo esta evolução moral e intelectual. Mas voltando e fazendo um paralelo, nós podemos fazer uma relação desse nosso desenvolvimento espiritual.
Similar a uma criança que, quando nós pedimos para desenhar uma casa, ela desenha uma casa do jeito que ela entende a casa. Uma casa simples, um pequeno quadradinho com um telhado, e para a criança aquilo é uma casa. Mas quando nós vamos desenvolvendo, essa criança cresce, por exemplo, entra num curso de engenharia e lá ela aprende que uma casa é muito mais do que aquele simples quadradinho. Ela é formada por janelas, portas, pisos, contrapisos, telhados, e aí ela desenha de uma forma muito mais ampla uma casa. É similar nós no desenvolvimento espiritual, entendendo o que é este universo. Mas o Livro dos Espíritos nos explica que somente quando dominarmos todo o conhecimento por completo, teremos assim chegado à perfeição. E é nesse caminho que vamos buscando, a cada processo reencarnatório, a nossa contínua evolução, a nossa contínua perfeição. Na antiguidade, a partir do século XVI, teve um desenvolvimento da ciência, com Lavoisier, com Newton, e eles trouxeram conceitos novos de ciência. E o homem evolui e entende melhor o universo que o cerca. Mas somente no século XIX, com o advento do Espiritismo, onde Kardec brilhantemente traz ciência, filosofia e religião unidas numa única doutrina, que nós podemos conhecer e entender melhor este universo através do que nós podemos entender, que é os dois elementos gerais do universo, que para a doutrina é espírito e matéria. Vamos primeiro entender o que é matéria. Matéria, para a definição de ciência, é tudo que tem extensão, ocupa espaço e pode impressionar os sentidos. Mas para a doutrina espírita, nós temos uma interpretação muito mais aprofundada desse conceito de matéria. Na antiguidade, os filósofos entendiam a essência desta matéria pelos elementos terra, fogo, água e ar. No desenvolvimento da nossa ciência, chegamos, por exemplo, na tabela periódica, onde nós percebemos que os elementos são compostos por átomos que compõem moléculas e formam tudo que nos cerca. Tudo que compõe esta parte material do nosso universo. Mas a doutrina tem um conceito mais aprofundado da definição de matéria, que vem do conceito de fluido cósmico, ou também conhecido como fluido universal, que para a doutrina espírita, está no Livro dos Espíritos, questão 27, é a matéria elementar primitiva. É a mãe fecunda de todas as coisas, a geratriz, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Está no livro da Gênesis, capítulo 6, item 17. Aí Kardec aprofunda o entendimento de matéria. A ciência hoje, relacionada com os conceitos que Kardec traz no século XIX, ela busca entender essa matéria. A nossa ciência é clara em demonstrar que somente 5% da matéria que nós conhecemos no mundo é uma matéria conhecida para a ciência. Os outros 95% a ciência ainda desconhece, que os cientistas buscam entender e interpretar como matéria escura e energia escura. Mas para a doutrina espírita, e Kardec traz esse conceito, explicando que tudo vem do fluido cósmico, a matéria elementar primitiva. Então o fluido cósmico, ou fluido universal, é nas suas modificações que nós encontramos as variedades dos corpos existentes na natureza. Também na Gênese, capítulo 14, no item 5, encontramos que o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada nós aqui neste plano, como seres encarnados, temos ideia. O ponto oposto é sua transformação na matéria tangível. Em nosso mundo, a matéria se divide, e também pela lei, pelos conceitos da nossa ciência, em matéria orgânica e matéria inorgânica. Matéria orgânica, a matéria que nós entendemos que tem vida. A matéria inorgânica, como os minerais, por exemplo, são matérias que não apresentam a vida.
Neste fluido cósmico, neste fluido universal, nós temos os seus estados, que nós encontramos a sua imponderabilidade, que é a parte mais etérea, e na sua ponderabilidade, que é na sua materialização. Ponderável e imponderável significa algo mensurável. A ciência trabalha na ponderabilidade, que é algo onde ela pode medir, onde ela pode mensurar, onde ela pode ponderar. Ao contrário, nos conceitos de fenômenos espirituais, onde ela não consegue ponderar, que cai na imponderabilidade, a ciência deixa de lado. E aí a ciência espírita entra em ação e trabalha nesses conceitos do imponderável, nos fenômenos espirituais. E é nesses fenômenos espirituais que nós vamos ver o outro elemento geral do universo, que é o espírito. Kardec questiona os espíritos, o que são os espíritos? E eles respondem de forma objetiva, princípio inteligente do universo. Está no Livro dos Espíritos, na questão 23. E logo na questão 24, eles já complementam que não confundam elemento espiritual com a matéria, deixando claro para Kardec que elemento espiritual se diferencia do elemento material, espírito e matéria. O elemento espiritual individualizado constitui os chamados espíritos, como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos, como já foi mencionado. Esse trecho nós encontramos na Gênese, no capítulo 14, item 5. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Tem, portanto, como partida o princípio espiritual. O seu principal atributo é a inteligência. Está no Livro dos Espíritos, também na questão 24. Os espíritos, eles atuam sobre o fluido espiritual, empregando pensamento e vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que, para o homem, como as mãos. Eles atuam na matéria através da força do pensamento, desenvolvendo, criando. E nesse desenvolvimento dos fluidos é que nós entendemos as qualidades dos fluidos, que podem ser de boas qualidades, através dos bons pensamentos, e também de má qualidade, através do mau pensamento. Encontramos esses conceitos na Gênese também, no item 16, do capítulo 14. E aí podemos entender, analisando que também somos espíritos, atualmente encarnados, mas podemos modificar a matéria, podemos, através do nosso bom pensamento, trazer bons fluidos, boa qualidade de matéria, como má qualidade de matéria, má qualidade fluídica. E nós percebemos esse conceito quando, por exemplo, entramos na federação, ou num templo, numa igreja, e percebemos um ambiente agradável, um ambiente sutil, bom de se estar. Por quê? Porque naquele ambiente os bons pensamentos interagem com a matéria, transformando e deixando aquele ambiente agradável. Similar situação e oposta, nós podemos perceber quando entramos num ambiente agressivo, hostil, por exemplo, num lar que está em conflito, onde as pessoas estão se ofendendo verbalmente e criam um ambiente inadequado através da força do seu pensamento. Aí devemos entender a importância de nós, espíritos, no nosso caminhar, como foi mencionado no livro de apoio, nosso caminhar, nosso desenvolvimento espiritual, muito ligado à nossa parte intelectual, de conhecermos quem somos e no plano que estamos inseridos. Nesse contexto, o entendimento de espírito e matéria estão diretamente ligados a entender quem somos e como devemos interagir nesse plano, e saber que, através do nosso pensamento, nós interagimos com a matéria e transformamos tudo que está à nossa volta. Para agora analisarmos o que já foi mencionado, vamos fazer uma fixação do nosso aprendizado. Nós aqui já mencionamos que o homem sempre buscou explicação para a existência do universo, e o Espiritismo auxilia apresentando que este
tem o seu princípio dois elementos gerais: o espírito e matéria. Também nós mencionamos que toda matéria que conhecemos e também desconhecemos tem suas variedades nas modificações e transformação do fluido cósmico, aquela matéria primitiva. Bom, Kardec traz o conceito de espírito e matéria, conceito de princípio espiritual e princípio material. E na sua consequente evolução, chegamos no espírito e matéria. Traz fluido cósmico como matéria primitiva. E o seu desenvolvimento está todas as matérias que conhecemos. E todos os seus estados, desde o estado sólido, líquido, gasoso, o plasma e outros que a ciência está desenvolvendo através de superaquecimentos, superresfriamentos. Nós vamos entendendo todas essas transformações da matéria que Kardec, no século XIX, através do estudo com a espiritualidade, nos traz que todas as matérias que estão à nossa volta, vêm de um princípio que é o fluido cósmico e seu desenvolvimento, as suas contínuas transformações. Neste mundo, em outros planos, onde nós temos outras matérias, outras biologias, outras físicas, desconhecidas de nós, seres deste plano. Agora vamos para a fixação do aprendizado, relembrando alguns tópicos importantes que mencionamos nesta aula, que é uma aula que traz muitos conceitos de ciência e filosofia. Vamos fazer a fixação do aprendizado, retomando que o homem, desde a antiguidade, sempre buscou explicação para a existência do universo, e o Espiritismo auxilia, apresentando que este tem em seu princípio dois elementos gerais: o espírito e a matéria. Para a ciência, para a nossa ciência, o espírito é descartável, porque ele cai no imponderável. E a ciência, por não ter esta ponderabilidade dos fenômenos espirituais, ela descarta e não entende que isto faz parte também da ciência, de entendermos o mundo através da parte espiritual, através de conceitos como o fluido cósmico. Outro conceito importante que nós temos nesses dois elementos gerais do universo é entender que espírito e matéria, ambos em contínua evolução. E toda matéria que conhecemos e também desconhecemos, ela tem suas variedades na modificação e transformação do fluido cósmico. Então a matéria, ela vai se transformando e nós entendemos tudo que está à nossa volta através da transformação oriunda deste fluido cósmico, desta matéria primitiva. O elemento geral do universo, que nós entendemos espírito, ele é o princípio inteligente do universo. E a inteligência é o atributo essencial do espírito. Bom, e para encerrarmos a nossa aula, explicando e entendendo que a evolução do espírito e da matéria se dá nas consequentes reencarnações, onde vamos buscando o nosso aprimoramento, a nossa lapidação dos conceitos e entendimento para nosso crescimento espiritual, uma frase do nosso livro, do curso que é o Espiritismo. A cada uma das encarnações, o que corresponde à ideia de justiça de Deus, podemos recomeçar sempre e, assim, dar um passo a mais na senda do progresso, através de nossa consciência, razão, vontade, inteligência e livre-arbítrio. Muita paz a todos. Agora vamos para a nossa parte B desta aula, que é sobre reforma íntima, com a nossa expositora Maria Inês Batina. Muita paz a todos. O tema que nós vamos abordar é a reforma íntima, que é a parte B da nossa quarta aula do curso, que é o Espiritismo. E nesse tema, a reforma íntima, nós temos alguns objetivos. Entre eles, explicar o que é a reforma íntima, como fazer a reforma íntima,
despertar em cada um que está aqui nos assistindo esse desejo dessa melhoria moral e, acima de tudo, o entendimento sobre a importância de se adquirir os valores espirituais. Então, começando a falar sobre reforma íntima, vamos entender o que é reforma. Reforma todos nós sabemos o que é. Quando precisamos reformar a nossa casa, o nosso quarto, seja o que for. E assim também isso acontece conosco. Muitas vezes nos encontramos num ambiente assim totalmente desorganizado, estamos desequilibrados, doentes até, precisando urgentemente fazer uma reforma. Aí, passo a passo, nós vamos escolher as ferramentas para essa reforma, contratar os profissionais corretos, vamos procurar os melhores caminhos para fazer essa reforma, buscar uma casa espírita, buscar a edificação de boas leituras, procurar o caminho correto, estruturar para poder fazer essa reforma. E assim nós vamos começar pouco a pouco arrumando isso. E mais importante, encontrar sempre uma boa companhia, fazer essa reforma com a nossa família, com as pessoas que nós gostamos, com os nossos amigos, porque precisamos sim, muitas vezes, pedir ajuda para conseguir esse caminho da nossa reforma interior. Aí, passando por todo esse processo, nós vamos então encontrar um ambiente mais organizado, vamos conseguir nos conhecer mais, nos organizar, nos equilibrar e encontrar esse ponto de equilíbrio, encontrando a felicidade, a saúde sim, porque quem de nós não quer ser feliz, quem de nós não quer ser saudável e encontrar esse caminho que nos levará a isso. É assim a nossa reforma. E eu volto a lhes perguntar, quem quer ser feliz? Quem de nós não busca no nosso íntimo essa vontade de ser feliz, de querer encontrar essa paz que todos nós procuramos? Essa paz de uma saúde, da alegria de viver, da alegria de conviver com as pessoas que nós amamos. Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando perguntam e eles respondem: o homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Nós nascemos para sermos felizes. E o caminho para encontrar essa felicidade que todos nós queremos, que todos nós desejamos, está na reforma íntima, que é o tema da nossa aula de hoje. Continuando, nós vamos nos perguntar também, mais uma vez, buscando a referência no Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec pergunta aos espíritos: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Todos nós queremos ser felizes. Então, que medida é essa? Como ser feliz? Como encontrar? E os espíritos, então, nos responderam: para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura, a consciência tranquila e a fé no futuro. Muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade na posse das coisas que não são tão necessárias. Colocamos a nossa felicidade longe do alcance de nossas mãos. Ah, eu só vou ser feliz quando mudar de casa, só vou ser feliz quando mudar de cidade, só vou ser feliz quando mudar de emprego. E não. E os espíritos nos respondem que a felicidade ela está muito mais próxima do que nós pensamos. Ela está sim ao alcance de nossas mãos, na posse do necessário, a tranquilidade de ter a nossa consciência limpa e a fé no futuro, de que lá é o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira casa espiritual. Ainda no Livro dos Espíritos, falando bastante sobre essa questão da reforma íntima, nós temos a questão 967. Em que consiste a felicidade dos espíritos puros, dos bons espíritos? Se existe uma medida de felicidade aqui na Terra, que nós respondemos é a posse do necessário, a fé na vida futura e a consciência tranquila, qual é a medida de felicidade para os espíritos puros, os bons espíritos? E eles nos respondem: em conhecer todas as coisas. A alegria, a felicidade dos bons espíritos está no conhecimento das coisas, que é o conhecimento da verdade, a verdade que nos levará a Deus através de Jesus, o nosso Mestre. É esse conhecimento das coisas que nos levará à nossa alegria de viver. Muitas vezes nós estamos depositando a nossa felicidade naquilo que não é verdadeiro, na posse das questões materiais, nas paixões do mundo, né? Tão longe de nós.
e ela está muito mais próxima, ao alcance de nossas mãos. E eles também dizem, não ter ódio, não ter ciúme, não ter inveja, nem ambição, nem qualquer paixão dessas infelicidades que nós temos aqui na Terra. Esta é a medida da verdadeira felicidade. E nós vamos encontrá-la, nós vamos encontrar esse caminho da felicidade buscando a nossa reforma interior, buscando a nossa reforma íntima, a que todos nós somos capazes de conseguir. E é isso que nos fala a aula de hoje. Também na questão 921 do Livro dos Espíritos, tem uma das mais belas questões que eu gosto muito, que vai dizer que nós, o homem, o ser humano, é na maioria das vezes o artífice de sua própria felicidade. O artífice, o artesão, aquele que faz, aquele que produz, aquele que promove a sua própria felicidade. Está em nossas próprias mãos. Praticando a lei de Deus, nós vamos nos poupar de muitos males. Quanto mais próximos das leis de Deus nós estivermos, mais felizes nós nos sentiremos. Quanto mais nós nos distanciarmos da lei de Deus, muito mais males nós vamos conquistando para nós. E isso vai nos trazer infelicidade, vamos nos sentir doentes, cansados, frágeis. Olha só, a felicidade está nas mãos de cada um. Portanto, a sua felicidade não está no governo, no professor, no marido, na esposa, no filho, no vizinho, na cidade, no lugar. Não, a felicidade está em nós, está em você. Nós somos os artífices, nós podemos construir a nossa própria felicidade. E gozar de uma felicidade tanto quanto comporta a existência aqui na nossa Terra, que nós sabemos, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações, que ainda o mal prevalece. Estamos trabalhando para um planeta melhor. Então, quanto for possível a felicidade no nosso planeta Terra, nós conseguiremos alcançá-la. Só depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim. Na questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 621, eles vão dizer, onde está escrito a lei de Deus? Se na questão anterior nós entendemos que quanto mais próximos da lei de Deus nós estivermos praticando a sua lei, seguindo os ensinamentos de Jesus, mais felizes, mais dentro da nossa reforma interior nós estaremos, a pergunta diz, então, que lei é essa? Onde está escrita essa lei? Como é que eu faço para encontrar essas leis de Deus? Porque eu quero ser feliz, eu quero ser saudável, então eu quero viver dentro das leis de Deus. Todos nós temos esse desejo. Lembra no começo daquele primeiro slide? Todos nós temos o desejo, a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Então, onde está essa lei? Que lei é essa? O que eu devo seguir? O que eu devo fazer para alcançar essa felicidade que todos nós desejamos? Então, os Espíritos nos respondem na consciência. E eu vou buscar aqui, né, na nossa personagem, essa ideia da consciência, que está gravado essas leis de Deus. Todos nós temos em nós a ideia do certo, do errado, o caminho que deve ser seguido, o caminho que não deve ser seguido. Nós temos em nós, se ouvirmos a nós mesmos, se ouvirmos os nossos corações, que é Deus falando conosco através dele, nós vamos saber fazer melhor as nossas escolhas. Porque isso está gravado. É isso que está na questão 621 do Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Portanto, você, eu, todos nós temos condições de discernir do certo e o errado. Fazendo melhor as nossas escolhas, as mínimas coisas, no lar, na rua, no trabalho, com os amigos, com os parentes, podemos fazer melhor as nossas escolhas para encontrar essa paz de espírito, essa felicidade que nos é possível aqui na Terra. Seguindo adiante, falando ainda sobre a nossa reforma íntima, nós temos na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões muito lindas também, que eles vão nos dizer: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo aqui para nós na Terra? Se nós temos as leis gravadas em nossa consciência, se devemos seguir esse caminho, nos aproximarmos cada vez mais dessas leis, que aí nós nos aproximaremos a Deus, a nossa perfeição,
ele vai dizer, se tem um modelo dessas leis, quem é? Então eles nos respondem, vede Jesus. Deus não nos deixou sozinhos aqui na terra. Nos deu um modelo, um guia a ser seguido. E ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de mim chegará a Deus. Nós vamos então conhecer melhor essas leis que estão gravadas em nossa consciência, lembre-se. Mas através dos ensinamentos de Jesus, seguindo os seus passos, conhecendo cada vez mais os seus ensinamentos, nós encontraremos esse caminho. E é um modelo. Ele não só nos falou como amar, como nos transformar, mas ele mostrou como fazer isso. Ele nos deu todos os caminhos. Ele amou independente de quem. Ele falou a todos os corações, a todos os povos, dos mais simples aos mais letrados. Ele curou os doentes e disse que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Esse é o modelo, Jesus, que nós precisamos seguir para encontrar essa reforma, né? Procurar forças para fazer essa reforma, porque não é fácil. Mas nós temos em nós, como Jesus nos disse, vós sois deuses, nós temos em nós essa força que precisamos para encontrar esse caminho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Vamos abordar um pouco mais dessa questão, onde o Espírito da Verdade fala conosco. Em todo o capítulo 6, o Espírito da Verdade fala conosco, e nesse item particularmente ele diz, Espíritas, é um chamado. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. É um chamamento do Espírito da Verdade a todos nós que queremos ser os seguidores de Jesus, que queremos encontrar essa alegria que nos foi prometida e que ela é possível e que está ao alcance de cada um de nós. E Jesus então nos convida, amai-vos e instruí-vos. A importância de estar sempre estudando, aprendendo, conhecendo para querer crescer, para poder evoluir cada vez mais. Toda a obra de Jesus é uma obra de educação. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para que a gente continuasse aprendendo, mas acima de tudo nos ensinou a amar uns aos outros, a nos amar. A importância do auto-amor, ela é essencial na reforma íntima. Nós precisamos aprender a nos amar. O auto-amor, ele é importante, é um passo muito importante. E aí eles vão falando sobre a transformação do homem novo em substituição ao homem velho. Homem novo, homem velho. Né? Então, o homem velho é aquilo que nós fomos em todas as nossas outras vidas, as nossas reencarnações. E que nós temos que olhar para ele com carinho. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, nós temos que olhar para aquele eu velho com carinho, porque ele nos trouxe até aqui. E nós somos o que somos hoje, graças a esses passos que nós já demos até aqui. E já conquistamos muitas coisas, já conseguimos transformar muitos vícios em virtudes, mas temos que continuar desejando a ser um homem novo. O que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais saudável, mais otimista, mais corajosa, pronta para enfrentar as dificuldades da vida com galhardia, com coragem, com força, com fé. E isto é o que todos nós desejamos, ser uma pessoa melhor. A cada dia estará ao alcance das nossas mãos escolher ser uma pessoa melhor. Respeitar, né? Porque muitas vezes a gente fica preso ao passado com alguma coisa que nós fizemos. E aí a gente não sai dali, né? E fica ali. Ai, porque eu fiz. Olha para aquilo, aprende e segue adiante, com fé, com força e com vontade. Acreditamos que nós temos tudo para sermos uma pessoa melhor. Não foi Jesus que nos prometeu que nós somos deuses, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós somos muito mais fortes do que pensamos que somos, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos fez a cada um a sua imagem e semelhança. Deus é o amor e nós temos o amor em nós. A começar por nós o amor.
O desejo de querer ser melhores a cada dia, uma melhor mãe, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor tio, um melhor avô, um melhor chefe, patrão, seja o que for. O desejo está em nós, porque nós somos filhos de Deus, Ele nos fez assim, para sermos melhores. E ainda a reforma íntima nos leva a um questionamento, que eu sempre digo que essa questão 919 do Livro dos Espíritos é a minha preferida. Muitas são as preferidas, mas essa da 919 é uma que eu levo sempre comigo. Que quem vai nos lembrar dessa questão é Santo Agostinho, nessa questão 919, quando ele pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Ele nos faz lembrar. Qual o meio mais fácil, mais prático para a gente se melhorar? Se todos nós temos esse desejo de melhora, como nós viemos falando aqui, todos nós queremos ser melhores, então qual é a forma mais fácil para isso? E Santo Agostinho então vem nos lembrar nessa questão 919, dizendo que um sábio da antiguidade que nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos lembrar de Sócrates agora, que é um filósofo da antiga Grécia, né? Não foi ele que disse essa frase, mas foi ele que chamou a atenção a ela, que estava escrito na entrada de um oráculo de Delfos, e ele chamou a atenção para aquela frase. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, vem nos lembrar dessa frase que esse grande filósofo já tinha nos deixado de lembrança há muitos séculos atrás. Conhece-te a ti mesmo. E eles vão nos dizer ainda mais, que essa questão do conhecimento de si mesmo é a chave para o melhoramento individual. Quer ser feliz? Quer ser saudável? Quer ser uma pessoa mais forte, mais corajosa? Quer fazer verdadeiramente, corajosamente a reforma íntima? Conhece-te a ti mesmo. É a chave para o melhoramento individual. O conhecimento de nós mesmos. E Santo Agostinho vai mais na questão 919. Ele diz como nós podemos passar por esse processo do conhecimento de nós mesmos. Que nós devemos passar em revista diariamente tudo que nós fizemos no nosso dia. E pensar tudo que nós fizemos para que pudéssemos crescer a cada dia mais. E aí todos os dias nós vamos nos questionando. O que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu deixei de fazer? O conhecimento de nós mesmos é que nos levará a essa verdadeira reforma interior, tão necessária para nós. E ele ainda diz na questão 909 do Livro dos Espíritos, que às vezes é com pouco esforço. Pensamos que precisamos mover mundos, né, e fundos para fazer a nossa reforma, e eles dizem que não. Com pouco esforço, mas que com boa vontade nós conseguimos fazer a nossa verdadeira reforma íntima. E o principal vício, a nossa principal dificuldade para isso ainda é o nosso egoísmo. A grande chaga da humanidade é isso que nós precisamos trabalhar principalmente em nós, o nosso egoísmo, que é o contrário da humildade. O quanto nós precisamos da questão da humildade, que é o contrário do egoísmo. A humildade nos levará para caminhos muito mais mansos, muito mais saudáveis, muito mais felizes. E esse é o caminho. Também na questão 914, nós vamos dizer, à medida que nós vamos nos esclarecendo com as questões espirituais, nós vamos dando menos valor às questões materiais. Não que as questões materiais não sejam importantes, elas são importantes. Mas nós damos muito mais importância a elas do que as questões espirituais, que são os nossos verdadeiros valores espirituais, aquilo que nós realmente vamos levar para conosco. E ainda, Emmanuel vai nos lembrar no livro da Justiça Divina, que todos nós somos doentes sim. Nessa luta que nós estamos aqui, todos nós passamos por um processo de cura. E nós temos quem para nos carregar? Jesus. Jesus, todos somos enfermos pedindo alta. E Jesus é o médico das nossas almas. E é lembrando ainda, mais uma vez, o ensinamento de Jesus que está em Mateus, em Lucas, na verdade, no capítulo 9, o versículo 62,
Ele vai dizer, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos então pegar esse arado, dessa transformação moral de nós mesmos e seguir adiante, sempre em busca do nosso melhor, sempre em busca da nossa verdadeira felicidade, que agora nós já entendemos, está ao alcance de nossas mãos, está na sabedoria das coisas, está na alegria de viver, está na posse do necessário, a fé na vida futura. Essa é a medida de felicidade enquanto estivermos aqui na Terra. A felicidade não está no carrão, no casão, na viagem para o exterior. É muito bom fazer essas coisas e a gente sente muita alegria, muita felicidade. Mas nós podemos estar felizes aqui como nós podemos estar felizes em qualquer outro lugar. Ou infeliz, porque a felicidade está em nós. E é isso que esse grande filósofo, lembrado por Santo Agostinho, nos faz lembrar. O conheça-te a ti mesmo. Que quando mais a gente se conhece, mais a gente vai se gostar. Mais nós vamos nos perceber que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus que nós somos capazes, sim, de transformar a nós mesmos, de encontrar esse caminho da reforma íntima, tendo Jesus como guia e modelo. Porque Ele nos disse que Ele seria o caminho, a verdade e a vida. Muita paz a todos e uma boa aula. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, passamos agora à fixação do aprendizado, que é aquela lição de casa que todos devem fazer para melhor entendimento. Caso tenham alguma dúvida, nós temos o e-mail divulgacal@fiesp.org.br. Vamos lá? Espírito e matéria. Primeiro, o homem sempre teve explicação para a existência do universo? Como o Espiritismo auxiliou em sua compreensão? Segunda, quais são os elementos gerais do universo? O que é o fluido cósmico universal? 3. Qual o principal atributo do elemento espiritual? Reforma íntima. Número 1. Que é reforma íntima? Número 2. O que significa transformação moral? Quais virtudes devemos conquistar? Número 3. Qual a contribuição do Evangelho de Jesus para que vençamos os nossos defeitos morais? Depois dessas aulas tão instrutivas, nós vamos responder a uma pergunta da querida Maria Luísa, lá do Ceará, que perguntou em quanto tempo nós vamos fazer este curso, o que é o Espiritismo online. Querida Maria Luísa, nós vamos fazer este curso em 4 meses. Ele vai ficar no ar até novembro. Depois, naturalmente, no nosso site, sempre estará presente ali para o que vocês precisarem. Mas o que eu gostaria de recomendar a todos que estão se organizando quanto a este curso, que podem fazê-lo em 1 ano, em 6 meses, ou nesses 4 meses mesmo, como nós aqui estamos apresentando. Isso vai depender da sua estrutura física, do centro espírita, das pessoas que querem assistir às aulas, não é? Então, para cada tipo de centro espírita e a localização também, isso é muito importante. Nós sabemos que há pessoas que já nos escreveram anteriormente que querem dar 2 aulas por semana. Também é possível para acelerar o processo de educação espírita do seu centro espírita, tá bom? Então, Maria Luísa, hoje os expositores falaram também do Evangelho segundo o Espiritismo, que está na bibliografia da aula. Nós falamos também sobre o Livro dos Espíritos, foi muito citado, e a Gênese também, para falar da criação do espírito e da matéria. Tudo bem? Então, se vocês precisarem adquirir esses livros, nós temos o e-mail vendas@fiesp.org.br. Assim nós vamos ir terminando o programa Um Sentido para a Sua vida, Projeto Aulas. Esse programa será reprisado na quarta-feira à noite, às 11 horas. Muito obrigada.